Queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. É um texto curto, versículos 32 ao versículo 33. Nos diz assim o texto de Lucas capítulo 17, versículo 32 e 33. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Amém? Só esse texto. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu quero usar esse texto para falar sobre laços que nos prendem ao passado e nos impedem de viver bem o presente. Dispensa eu fazer talvez uma introdução sobre a vida da esposa de Ló. Todos nós sabemos o que aconteceu com a esposa de Ló. Sabemos que o destino final dela foi ser transformada numa estátua de sal. E quando a gente pensa o porquê que ela foi transformada na estátua de sal, a gente percebe que havia laços muito fortes, presentes dentro da vida daquela mulher, tão fortes que ela tinha dificuldade de se desprender do passado, mesmo diante da sentença que viria sobre aquela cidade. Ou seja, era muito mais fácil tirá-la de Sodoma do que tirar Sodoma de dentro do seu coração. O que para ela deveria ser um passado a ser rompido, ela teve dificuldade de romper com isso. E aí eu comecei a pensar sobre isso, que muitas vezes nós nos deparamos com uma vida inquieta, com uma vida atribulada, com uma vida cheia de interrogações, com uma vida que vai e volta, porque nós estamos presos ao passado. São laços do passado que envolvem pessoas, que envolvem circunstâncias, que envolvem dores, que envolvem um legado que às vezes nós não queremos romper. E porque nós não queremos romper, nós somos atormentados com atitudes e posturas que aniquilam a graça e a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Sabe quando você tem tudo para ser um camarada feliz, um camarada abençoado, um camarada bem-sucedido, quando você tem tudo para poder deitar na sua cama e pegar no sono tranquilamente, e isso não acontece. Porque as lembranças do passado, os assuntos mal resolvidos do passado, faz com que você esteja preso a este passado e impedido de viver a graça de Deus. Talvez por um compromisso feito com a família lá atrás. Talvez por um compromisso feito com alguém lá atrás. Porque nós somos literalmente frutos de relacionamentos bem-sucedidos ou relacionamentos mal-sucedidos. O que me levou a pensar nesse texto aqui foi base sim com esta viagem, mas para entender por que, Senhor? A mulher de Ló foi avisada sobre a sentença que viria sobre Sodoma e Gomorra. Por que ela, que tinha visto o milagre de Deus, confundir o coração dos homens maus e eles tiveram que ficar cegos? Por que ela viu os anjos pegar a mão do seu marido e dizer: sai depressa porque eu vou destruir essa cidade? E por que, Senhor, mesmo assim ela olhou para trás? Porque há pessoas que têm dificuldade de se desvencilhar do passado. Porque há pessoas que não acreditam e ainda não conseguem experimentar o amor de Deus. E vivem um sentimento de culpa e de tormento, quando não culpam-se a si mesmo, culpam outros pelas mazelas, ou pelas infelicidades, ou pelos transtornos e distúrbios que aconteceram na sua vida.
Aquela mulher, eu quero mostrar a você, como a atitude da mulher de Ló está tão presente em nosso próprio coração e nos faz apegar, ainda que inconscientemente, às coisas do passado, que precisam ser realmente destruídas antes que nos destruam. Queridos, nós não precisamos de um arqui-inimigo para nos destruir. Nós não precisamos de pessoas malévolas, pessoas ruins para nos destruir. Se verdadeiramente nós estivermos livres para vivermos intensamente a liberdade que Deus nos oferece. Deus não estabeleceu um programa de religiosidade. Ao contrário, homens presos ao passado se escondem sob a bandeira de uma religião, se privando de ter uma experiência real de libertação com o Senhor Jesus Cristo. Na parte bíblica toda, aquela mulher sai com seu marido, mas ela está presa ao passado, impedida de viver o presente. E ela deixa um marido sem esposa, ela deixa 2 filhas sem mãe, ela distorce, deturpa a história da vida da família dela. E a maior catástrofe que aconteceu naquela família foi aquela mulher não ter recebido a graça e a misericórdia de Deus, não porque Deus não lhe ofereceria, não porque Deus não estava oferecendo, mas porque ela não estava disposta a romper com o passado que estava lá atrás. A ordem de Deus era: não olhe para trás. Mas lá atrás, ela tinha algumas atitudes e posturas que talvez alguns de vocês tenham aqui, e nós queremos pensar. Pastor, laços que prendem-nos ao passado e impedem-nos de viver o presente. O Senhor pode me auxiliar? Lógico, eu estou aqui para isso. Talvez, querido, nós devemos pensar que às vezes nós não estamos aptos a experimentarmos o que Deus prende na nossa vida por causa da comodidade. Todos nós queremos viver bem. Como queremos viver bem? Eu não encontro ninguém que não queira ter uma vida consolidada, uma vida graciosa. É próprio do ser humano ansiar por mais e mais comodidade. A prova disso, queridos, são os benefícios que a tecnologia nos oferece e avança para tornar mais leve o nosso trabalho, e o nosso trabalho ser cada vez mais aperfeiçoado e agraciado com a facilidade. E aí eu estava pensando, estudando esse sermão, ele disse assim: que coisa, eu nasci em uma cultura que todas as vezes, em um tempo, que todas as vezes que eu queria trocar de canal, eu tinha que sair do sofá e rodar o botão. Pum, eu sou desse tempo, gente. Mudar o canal. Todas as vezes que eu queria repetir uma música, eu ia lá e levantava a agulha e voltava para a faixa inicial do LP. Eu sou desse tempo. E aí eu estudando o sermão e rindo, e a Lídia disse assim: mas você está rindo de quê? Eu estou rindo disso aqui, ó. E a minha televisão ainda tem uma vantagem, que aparece lá no cantinho o outro canal. Facilidade. Essa comodidade que a vida nos oferece, e nós associamos o sedentarismo com bem-estar, e com isso vem os problemas decorrentes de toda esta comodidade. A comunidade abraça também, querido, e afeta também o âmbito espiritual. O costume com a facilidade material facilmente é transportado para essa área espiritual das nossas vidas. Passamos a exigir que as coisas de Deus sejam fáceis para nós. Deus precisa ter uma varinha mágica para responder com velocidade e imediatismo às nossas orações. Abracadabra, Senhor, cura isso, Senhor, abre a porta disso. E a gente tenta manipular Deus para que Ele realize a nossa vontade. Nós já não mais fazemos aquela oração dizendo: Senhor, seja feita a Tua vontade, mas sim, seja feita a minha vontade, ó Deus. Queremos respostas imediatas, rápidas e positivas para as nossas orações, que agora se tornaram cada vez mais rápidas, mais curtas. Da mesma forma que temos o fast food, também temos as questões das orações rápidas. O termômetro da nossa vida espiritual para marcar as temperaturas cada vez mais tem diminuído. Por quê? Porque, queridos, nós
entendemos que a comunidade pode ser prejudicial por alguns motivos. Para aquela mulher era prejudicial sim, porque pode se transformar em comodismo. A facilidade do comodismo pode nos levar a sermos lentos e vagarosos, para não dizermos preguiçosos. Quando nós olhamos para a comunidade, percebemos que a comunidade pode fazer com que nós nos transformemos em pessoas omissas. Pessoas que não praticam o pecado, mas também não denunciam o pecado. Pessoas que relativizam a moralidade em detrimento da operacionalidade das relações esporádicas e superficiais. Nós passamos a entender, queridos, literalmente, já que ninguém nos incomoda, nós não devemos incomodar ninguém, dizendo para ele que ele está errado. E isso faz com que nós sejamos literalmente pessoas acomodadas, ou seja, ninguém me incomoda e eu não incomodo ninguém. Ninguém denuncia o meu erro, ninguém denuncia o meu pecado e eu não denuncio o pecado de ninguém. Quando o Senhor nos chama a sair da situação de comodidade, geralmente nós nos mantemos presos ao passado, o que nos impede muitas vezes de cumprirmos a vontade de Deus. Sabe o que acontecia na vida daquela mulher? É que ela sabia que Deus tinha o melhor, mas lá atrás ela estava deixando uma casa, ela estava deixando uma história, ela estava deixando uma vida, e ela não sabia se estava preparada para o novo. Olhe para mim que eu quero dizer uma coisa para você. Se você não está preparado para o novo, então você tem dificuldade de entender Deus, porque Deus é dinâmico, e Ele não se prende ao passado, ao contrário. Ele usa o passado para nos dar um presente melhor e projetar o nosso futuro com segurança na presença dEle. A grande diferença, queridos, é que aquela mulher também tinha dificuldade, como muitos têm. Além da comodidade, a prosperidade às vezes faz com que nós estejamos presos ao passado. A ausência de necessidade, e esses dias, eu orando com a minha esposa, depois cheguei de viagem, eu disse assim, olha que eu descobri uma coisa. E aí eu coloquei aqui para vocês que a ausência de necessidade, ele é tão prejudicial quanto ter necessidade. Porque a ausência de necessidade nos faz desvalorizar tudo que nós temos em abundância. A ausência de necessidade nos faz ficarmos confusos quanto à visão acerca das coisas divinas. A ausência de necessidade faz com que nós nos libertemos da dependência e nos tornemos independentes de experimentarmos a ação do Jeová Jireh, do Deus que provê, de Deus que sustenta, do Deus que abre portas. E nós ficamos como quem somos os mentores ou os provedores reais da sobrevivência. Automaticamente isso me leva a pensar que quando eu tenho tudo do bom e do melhor e nada me falta, eu estou agradando a Deus, por isso que Ele está derramando chuvas de bênçãos. Leia do engano. Nem sempre a sua prosperidade material significa que o seu termômetro espiritual está bem. Às vezes, queridos, nós nos enganamos com a nossa prosperidade. E aí eu penso que no mundo funciona literalmente assim. Há um grupo de pessoas que pensam que não terem abundância é que tem alguma coisa errada na sua vida. Principalmente porque tem pregadores na mídia dizendo, não aceite derrota, não aceite necessidade, Deus vai abrir a porta. E a gente começa a pensar, se eu estou passando por alguma coisa, se falta alguma coisa, é porque tem alguma coisa errada comigo. O outro grupo de pessoas é que pensa, por estar prosperando, está bem com Deus. E por isso Deus está lhe agraciando. A prosperidade me faz correr o risco de ser egoísta, querido. Eu fui com a irmã Irene, não lembro se quinta ou sexta-feira, fomos visitar um casal que chegou nessa igreja. E aquela menina novinha, está congregando aqui conosco. Bruna, se eu não me engano o nome dela. A Bruna teve um casal de gêmeos. E aí eu fiquei parado e olhando para ela, recém-chegada do país ao lado, no Maranhão. Brincadeira, gente, eu amo os maranhenses. Conversa, é porque hoje eu brinquei muito com o Leonardo. Mas aí eu fiquei pensando, eu disse para ela assim, nossa, eles nasceram, e como é que vai fazer para amamentar? E aí eu pensei, assim, ela olhou assim, Irene, que é a líder dela, falou assim, pastor, ela precisa de NAN. Eu falei,
Não, já passei por isso. Não, meu Senhor, não serve Nestorgênio? Querido, não para 2 crianças. Pensa nisso. E eu disse, Senhor, como é que vai ser isso? Queridos, aí eu comecei a ler Ezequiel 16, versículo 49, diz que o pecado de Sodoma não era apenas o pecado sexual. O pecado de Sodoma era que a soberba e a riqueza daquela cidade fazia com que eles fossem insensíveis às necessidades dos desfavorecidos, que a mão deles estavam encolhidas e não abençoavam ninguém. Você já pensou que quando a gente prospera, que quando a gente tem, a gente pega um adágio popular dizendo assim, cada um se vire. E nós vivemos uma época, querido, que o egoísmo faz com que o nosso reino seja a coisa mais importante e que cada um prospere como quiser. A prosperidade me faz correr o risco de ser egoísta, de não acudir o meu próximo nas suas necessidades. E é muito fácil, presta atenção no que eu vou dizer para você. É muito mais fácil nós nos desprendermos do passado quando ele não nos oferece nada. Mas como é difícil quando temos que deixar uma vida de facilidades para servir ao reino de Deus. Como é difícil, não é? É fácil nos desprendermos do passado quando você não tem nada para perder. Mas como é difícil você se desprender do passado para servir ao reino de Deus se você tem que deixar alguma coisa. E é assim que funciona nesse mundo relativista, nesse mundo pragmático. Nós servimos a Deus desde que Ele não exija tempo e Ele não exija nada da minha vida, porque se Ele exigir, então é difícil deixar o passado, porque no passado está o meu tesouro, no passado está a minha herança, no passado está o meu prazer, no passado está o meu legado, e eu tenho dificuldade de romper com isso. Aquela mulher errou também, como às vezes nós erramos. Independência, né? Independência. Laços do passado que me impede de viver uma vida plena no presente. Viver longe de quem temos que prestar contas é uma tentação. Quantas pessoas vêm para Cibapa, fugindo da igreja de Cristo, fugindo da videira, fugindo da sua igreja, sabe por quê? Porque não quer prestar contas ao seu líder. Não temos que explicar nossos erros. Quero uma igreja que eu não tenha que explicar os meus erros. Quero uma igreja onde eu não tenha que ter peso na consciência. Quero uma igreja que eu não tenha que corrigir as minhas ações e as minhas relações. Queridos, essa não é a sua igreja. Porque uma igreja que é igreja, você tem que prestar conta das suas ações ao seu líder espiritual. A independência de eu não ter que explicar os meus erros, viver independente, querido, é um perigo. É um perigo porque nossa consciência acostuma-se com o nosso modus vivendi. A nossa consciência facilmente se torna cauterizada, e o que é pecado deixa de ser pecado, e o que é errado deixa de ser errado, porque nós fazemos segundo a nossa axiologia, segundo a nossa sintologia. Mas a Bíblia diz claramente que quando eu entro no corpo de Cristo, eu estou literalmente ligado àquele que é cabeça do corpo, Jesus Cristo. Eu não posso ser independente do corpo de Cristo. Quando nós somos igreja, querido, nós precisamos entender que a independência faz com que nós tenhamos desconhecimento do limite moral. Parece que a independência, ela quer cortar a sua liberdade. Mas liberdade sem prestação de contas, muitas vezes se torna libertinagem, permissividade. Parece que quando eu estou falando de independência, alguém vai dizer assim, pastor, parece que o senhor está dando a impressão de que nós não temos senso moral. Que nós precisamos de alguém que diga o que é certo e errado a fazer. Olhe para mim que eu vou dizer para você. Se você não tiver alguém que funcione na dependência de Deus para dizer para você que você está errado, você vai pensar que você é Deus.
Porque todos nós temos uma inclinação a sermos autossuficientes. Todos nós corremos o risco de sermos enganados e até usar a expressão Deus me falou, e precisamos de alguém para dizer, isso aí que você está dizendo que Deus falou, não foi Deus não, foi o cão. Você precisa de alguém até para aferir aquilo que você disse que foi Deus que falou com você. Porque eu preciso, quando eu disser para alguém assim, ó, Deus me falou, alguém precisa testificar assim, realmente está em ressonância e consonância com o texto sagrado. Porque a nossa mente e o nosso coração produzem imagens e vozes que muitas vezes não vêm da parte de Deus. O que é mais interessante, queridos, é que aqui nós, entretanto, precisamos nos livrar do laço da independência que tínhamos no passado e nos submetermos à ação corporativa, ou seja, de sermos membros do corpo de Cristo, porque a Bíblia diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Não existe igreja quando você é desconhecido no meio da congregação. Não existe fé quando a sua fé não contempla o seu irmão. Não existe amor quando você não tem a ação de expor a sua mão amiga em favor do próximo. Não existe. A igreja, querido, ela não é um instituto ou uma instituição. Ela é uma comunidade onde a graça e a misericórdia devem circular no meio dela. Aquela mulher fez, e o meu último ponto é descaso. Todos os dilemas que foram marcas na vida da mulher de Ló, nada são em vista do que nós vemos agora. O descaso é a consequência, querido, que nos leva a termos uma morte espiritual, lenta, mas real. Quando você faz descaso dos propósitos de Deus, esse descaso cega os nossos olhos para o juízo de Deus. Quando você faz descaso às coisas mais simples das Sagradas Escrituras, você desconsidera o juízo, ainda que saiba que ele possa ser uma verdade e pode você ser acometido por esse juízo. O descaso é que prende o nosso coração aos bens do passado, às pessoas do passado, aos desejos do passado, aos vícios do passado. Para alguém descuidado, o seu passado é mais saudoso do que a nova vida que Deus tem para nós. Eu quero terminar dizendo, querido, que o descaso é a negligência de quem se apegou em demasia ao seu passado. E não dá nenhuma oportunidade para a transformação que Deus quer causar na sua vida. Você quer ser feliz? Entregue o seu passado para Deus. Não durma com ele. Você quer ser feliz? Não ache que o seu passado é maior do que a graça de Deus. Você quer viver intensamente a vida? Entenda que quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus, nenhuma condenação há, porque nele nós encontramos a manifestação do propósito de Deus nas nossas vidas. Eu quero convidar você que deseja cortar seus laços com o passado, ainda que seja de dor, ainda que seja de mágoa, ainda que seja de rancor, ainda que seja marcado por ódio ou desprezo. A mulher de Ló, querido, tinha ao que se apegar. E ainda que não fosse correto, ela se apegou ao passado. Mas você que está aqui nessa noite não tem que viver amarrado a esse tipo de prisão. Você não precisa viver uma vida religiosa mais atormentada. Eu quero convidar a você, querido, a deixar o seu velho estilo de vida e abraçar um estilo novo. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo para você que o problema da sua vida não é falta de fé. É o passado que você não quer abrir mão e entregar para Deus. Ainda que Ele lhe aponte o caminho do deserto. Mas se o presente, se o deserto é o seu presente, você vai ser feliz. Mas se o seu passado é um oásis, mas nesse oásis o seu coração ficou, você continuará ainda a viver a seca, a dor. Abrir mão do passado é acreditar no Deus de hoje
E hoje Ele te chama para que você entregue o coração e a sua vida a Ele, rompendo com as pessoas do passado, com as dores do passado, com os traumas do passado, e abraçar o presente. Curve de sua cabeça. Meu amado, minha amada, a gente não pode voltar ao passado. A gente não pode consertar o que está lá no passado. Mas a gente pode entregar esse passado a Deus e pedir a Ele que lhe dê um presente, mas um presente novo, onde esteja presente ali a graça de Deus. Existem laços dentro de você que te prendem ao passado. Deixe Deus cortar esse laço. Esse laço que impede você de viver bem o presente. Porque as pessoas têm uma imagem sua daquilo que você é, presa ao passado. Você hoje quer libertar-se desse passado? Se você quiser, querido, eu quero orar por você. Eu quero orar para que você diga: Senhor, agora eu tive a resposta. Eu sou atormentado por aquela palavra, por aquela pessoa, por aquela situação, por aquela circunstância, mas eu recebo de Cristo esta oportunidade que a mulher de Ló não quis. Você quer? Então ore aí no seu coração antes de eu orar por você e diga: Senhor, eu tenho vivido no passado, mas eu rejeito esse passado. Eu me perdoo do aborto que eu pratiquei. Eu me perdoo da pessoa que eu lesei, que eu roubei, que eu feri. Eu liberto a pessoa por quem eu tenho nutrido rancor e ódio pelo que ela me fez. Eu te entrego, Deus, todas as circunstâncias, todas as pessoas e todas as coisas do meu passado. E eu quero sair daqui hoje com a mão segura por Cristo, que me oferece um presente melhor. Você quer isso, querido? Eu quero que você faça o sinal com uma das suas mãos onde você está, sem precisar olhar para o lado, nem para mim. Aí onde você está, eu quero, pastor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu quero orar por ele, eu quero orar por você, que hoje quer dizer: leva, Senhor, o meu fardo. A Bíblia diz que Ele levou sobre si o nosso fardo, e pelo seu jugo, que é mais suave, nós nos tornamos pessoas e criaturas mais leves. Querido, você que levantou a mão, eu quero junto com você orar dizendo: toma, Senhor Jesus, toma o meu passado, porque eu vou sair daqui sorrindo, porque o meu choro durou uma noite, mas a alegria chegou nessa noite na minha vida. Você que levantou a mão aí, querido, fique em pé onde você está, que eu quero orar por você. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Só você que levantou a mão. Chegue, meus líderes de pequenos grupos, chegue junto a essa pessoa aí agora. Líder de pequeno grupo, lá atrás, aqui na frente tem uma senhora, um casal aqui. Cadê os líderes de pequeno grupo? Chega junto. Eu quero que você abrace essa pessoa, que eu quero orar por ela. Eu quero pedir ao Senhor que nesta noite a história dela seja mudada. E eu acredito, tem uma jovem lá atrás, sozinha, lá atrás, um casal. Pega eles aí, queridos. Vamos orar por eles. Olha, tem uma jovem aqui sozinha. Cadê uma líder de pequeno grupo? Olha aqui, aqui em pé, aqui ó. Líder de pequeno grupo, faça favor para mim. Venha com eles aqui, que eu quero impor as mãos na cabeça dele. Traga eles aqui, que eu quero dizer: Deus abençoe, Deus abençoe. Vem cá, em nome de Jesus. Vem cá. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo. Deus te abençoe em nome de Jesus. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.
Aleluia, Senhor, Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja sobre você. Deus te abençoe, meu querido. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus te abençoe em nome do Senhor. Pai, eu quero entregar estas vidas diante do Senhor. Eu quero, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, quebrar os laços que os prende à dor, à incerteza. Há poder no nome de Jesus. E que a acusação do inferno e do diabo seja neutralizada. Perdoe os seus pecados, escreva os seus nomes no livro da vida, tornando-os livres, ó Deus, para viver a graça e a misericórdia do nosso Deus. Porque nesta noite há festa nos céus e aqui na terra, porque mais uma vez o inferno foi derrotado em nome de Jesus, Senhor. Nós, Deus, nos alegramos e os apresentamos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Leve-os aqui, queridos, para que eles recebam o Novo Testamento e orientação. Deus abençoe a igreja. Paz, graça e paz do Senhor Jesus. És mais forte que o pecado, que a morte.